Bom, então vamos lá. Nesse capítulo 2, Bruce Fink, ele começa com uma questão, ele vai falar aqui do pensamento inconsciente, né? Então, a natureza do pensamento inconsciente ou como a outra parte pensa. Então, a gente está falando do outro, a outra parte, né? O inconsciente. Quando ele fala a outra parte, ele está falando do inconsciente. E a gente já viu que ele denomina esse inconsciente de o outro, né? O grande outro, com letra maiúscula. E ele vai iniciar esse texto com uma explicação que é um pouco complicada, se a gente for ler o texto todo. Por quê, gente? Porque, assim, sempre o processo de escrita, ele é mais prolixo do que a gente falar, né? Porque o cara, para expressar uma ideia, ele tem que fazer uma rodeio, às vezes, muito grande, tem que descrever, né, algumas coisas, e às vezes pode acabar complicando e a gente perderia muito tempo. Então, essa primeira parte, eu vou fazer uma aula explicando esse processo para vocês. A gente vai fazer aqui, simplificar, né, o texto dele, vai explicar o que é que ele quer dizer com isso, e depois a gente vai continuar com o restante do capítulo. Então, a gente deve aí essas primeiras partes, né? O tópico 1 e o tópico 2, onde ele vai falar sobre cara ou coroa, né? Onde ele vai falar alguma coisa. Na realidade, a primeira parte é só a preparação para ele falar desse cara ou coroa. E esse cara ou coroa, ele vai entrar aí numa explicação de encadeamentos lógicos e tal, para explicar a questão do significante e do significado. Então, a gente vai pegar todo esse texto aqui. Deixa eu só mostrar aqui o texto, para compartilhar o texto com vocês. Deixa eu só compartilhar o texto aqui. Então, bora ver aqui, ó, que a gente vai adiantar. Todos vocês já estão vendo o texto aí? Vocês já estão vendo o texto? Já está aparecendo para vocês? Sim, tá ok. Tá ok. Tá. Pronto. Então, bora lá. Então, ele vai começar aqui falando, né, da questão da linguagem do inconsciente. Todo esse texto aqui, na realidade, é uma introdução para esse texto aqui, o cara e coroa. E ele faz uma explicação muito prolixa aqui, eu estou passando para vocês verem aqui como é que ele faz aqui, e a gente vai levar muito tempo lendo isso aqui, talvez complique mais do que é justo. Então, depois que a gente lê isso aqui, depois que eu explicar isso aqui, a gente vai passar aqui a casa em memória, e aí, na realidade, já pula, talvez já pule para cá, para o inconsciente a junta, que é tudo uma explicação, ele é muito prolixo para explicar uma coisa assim muito simples, e que se a gente for ler isso aqui, vocês vão achar que é complicado demais, e talvez vocês não desistam até. Mas, deixa eu só... Eu vou fazer essa explicação, depois a gente volta para o texto. Então, deixa eu só tirar aqui o compartilhamento, e a gente vai explicar essa questão aqui. Bom, então, o que é que ele diz? Nesse capítulo 2, ele começa dizendo o seguinte, que existem duas linhas, né, como se existissem duas linhas do tempo, e que uma dessas linhas é a minha fala consciente, é aquilo que eu falo de forma intencional, e uma outra linha, né, como se as duas corressem juntas, uma fala do inconsciente. Só para explicar aqui a vocês, eu estou gravando o nosso encontro, mas vocês não aparecem, tá? Vocês só aparecem se vocês falarem.
Então, vocês, naturalmente aqui, normalmente vocês não aparecem. Só a minha careta vai aparecer aqui. Isso aqui, quando vocês falam, aí sim, vocês aparecem. Mas, por enquanto, vocês não aparecem. Então, vamos lá. Então, ele vai falar que como uma segunda linha correndo junta, né, vai estar esse pensamento inconsciente, né, tipo um pensamento inconsciente. E aí, ele vai usar o exemplo de uma brincadeira do cara e coroa para exemplificar, né, o que esse assunto da questão do significante. Como é que o inconsciente vai pensar? Como é que o inconsciente pensa? Então, ele usa um exemplo. Ele simplifica um pouco mais do que Lacan. Lacan usa um exemplo no seminário 20, se não me engano, só que Lacan usa um exemplo bem mais complicado e ele simplifica um pouco. E eu vou partir a partir desse exemplo que Fink utiliza, que é um pouquinho mais simples, tá? Então vamos lá para a explicação. Vocês vão entendendo com o decorrer. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer o seguinte. Vamos imaginar, né, vamos imaginar que eu tenho uma moeda que não foi utilizada ainda, uma moeda que não foi viciada de alguma forma, e eu vou brincar de cara ou coroa. Então eu tenho uma moeda, né, com os dois lados, um lado é cara, o outro coroa. Então ela vai ter 50% de possibilidades de cair em cara e ela vai ter 50% de possibilidade de cair em coroa. Então, bora imaginar que se a moeda cair em cara, deixa eu ver aqui, deixa eu só pegar aqui o exemplo dele para não fugir. Pronto, bora lá. Então, se a moeda cair em cara, eu vou colocar um maisinho, tá? Se a moeda cair em cara, eu vou colocar em um maisinho. E se a moeda cair em coroa, eu vou colocar um menos. Então, essa é uma convenção. Da onde vem isso? Lugar nenhum, convencionou-se. Então, se a moeda cair cara, eu vou anotar, vou fazer uma anotação disso, e vai ser um maisinho que eu vou anotar. Se ela cair em coroa, eu vou anotar com um menusinho. Beleza? Então, ele vai fazer várias jogadas, vai jogar várias vezes essa moeda, e ele vai anotar. Quando a moeda cair em cara, ele vai anotar um maisinho, e quando a moeda cair em coroa, ele vai anotar um menusinho. Aí eu vou copiar aqui a sequência que ele faz para vocês acompanharem comigo. Aqui, somente. Pronto. Dá para ver aí que eu anotei aqui? Agora dá? Tá dando para ver aqui? Dá sim, é a Pronto. mesma sequência que ele botou aqui, né? Isso, a mesma sequência que ele botou. Estou colocando aqui para a gente acompanhar aqui. Então, vamos dizer aqui que ele colocou aqui. Cara, né? Jogou a primeira vez, deu cara. Jogou a segunda vez, deu coroa. Jogou a terceira vez, deu coroa. A terceira vez deu coroa. A quarta Foi deu cara. cara, coroa. Pronto. Então,
essa sequência aqui de cara e coroa. Beleza? Pronto. Aí ele vai dizer o seguinte. Além dessa linha aqui, eu vou fazer uma outra linha, tá? Uma linha onde eu vou fazer mais ou menos uma cifragem disso que está dando aqui. E ele tenta fazer mostrando que o inconsciente ele vai ter níveis diferentes de cifragem. O que é isso? A cifragem é uma transformação, né, do conteúdo, ou seja, uma forma que o consciente vai armazenar esses conteúdos. Tá? Só que esses conteúdos vai estar cifrado para a gente. Quando a gente pensa nessa cifragem, a gente pensa em quê? Na transformação, por exemplo, que o sonho passa, né, quando a gente vê a diferença entre o sonho manifesto, né, os elementos manifestos e os elementos latentes do sonho. Então, digamos que toda vez que der cara, né, se tiver impar de cara, eu vou botar que é 1, certo? Toda vez que tiver que der impar de coroa, né, que é 2 menuzinhos, eu vou colocar que é 2 ou que é 3. E toda vez que der cara e coroa, ou coroa e cara, né, for sinais diferentes, eu vou colocar 2. Então, ficaria, toda vez que der cara, eu vou dizer que isso é 1. Toda vez que der coroa, eu vou dizer que é 3. Toda vez que der cara ou coroa, né, os sinais diferentes, eu vou dizer que isso é um 2. Se eu pegar isso aqui e sobrepor, né, vamos fazer aqui novamente. E se eu começar a agrupar, né, essas caracteres por símbolos iguais e sobrepor isso, eu vou dizer o seguinte: eu tenho 2 maisinhos, então dá 1. Certo? O primeiro e o segundo. Por que eu vou fazer pares? Bora entender isso. Por que eu vou fazer pares? Porque para eu ter um significado, olha só o que a gente está trabalhando aqui. Para eu ter um significado, eu vou precisar de pelo menos 2 significantes. No mínimo, 2 significantes para ter um significado. Então, a gente está falando aqui de formação de cadeia de significantes. Beleza? Então, para eu ter um significado, eu vou ter preciso ter pelo menos 2 significantes. Então, eu vou agrupar esses elementos em pares. Tá? Então, eu tenho 2 mais, né? Que é 2 caras. Eu tenho 1. Aí, vamos olhar como ficou aqui. Tá vendo? Tenho 2 mais, né? Isso é igual a 1. Então, se eu pegar esses 2 aqui, ok? Eu pego esses 2 primeiros, eu tenho 1, tá? Agora, em vez de eu pegar o terceiro e o quarto, eu vou pegar o segundo e o terceiro elemento. Olha aqui, ó, vamos lá. Eu vou pegar agora o segundo e o terceiro. Aqui eu tenho elementos diferentes, não é isso? E tem um cara e coroa. Então aqui vai ser o 2. Então bora lá, vou pegar aqui o 2. Pronto, então o segundo e o terceiro deu 2. O terceiro e o quarto, né?
Ó, o terceiro e o quarto dá 3. Então, olha só como vai ficando, ó. Eu tenho 1, depois eu tenho 2, depois eu tenho 3. E eu vou formando, assim, uma cadeia insignificante. Se eu colocasse os números, se eu colocasse para você o número 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3, talvez não tivesse significado nenhum para vocês. Quando eu mostro essa formação aqui, 1, 2, 3, isso já ganha um significado na cabeça de vocês. Não ganha? Você está entendendo que está se tratando de uma contagem. Mas aqui eu estou decifrando a coisa, certo? Então, ele mostra aqui o seguinte. Se eu quisesse agora se eu pegar agora o, o quarto e o quinto elemento aqui, ó, eu tenho o quê? Eu vou ter 2. Se eu pegar o quinto e o sexto, eu vou ter 2. Vamos dizer que eu quisesse, né? Por exemplo, aqui eu tenho 2. Se eu quisesse que aqui tivesse o 3, eu conseguiria ter o 3 aqui? Se no lugar desse 2 aqui, eu quisesse ter o 3 aqui, eu conseguiria ter o 3 aqui, com essa cadeia que eu tenho? Não. Por que eu não conseguiria ter o 3? Porque para eu ter o 3 aqui, eu precisaria ter algo diferente antes. Então, algumas coisas a gente já começa a perceber aqui. Primeiro que, nessa questão de cadeia de significante, o último elemento da cadeia sempre vai dar sentido a toda a cadeia. Uma outra coisa aqui é que o inconsciente, na hora de armazenar essas informações, né, ele vai seguir essa lógica de armazenamento que nada tem a ver com o significado, mas tem a ver com uma regra própria do significante. Então, o que a gente acabou tendo aqui? A gente acabou tendo aqui uma impossibilidade, né? Então, a gente acabou tendo aqui uma impossibilidade. Se eu quisesse que viesse um 3 aqui, eu não pode vir um 3. Por quê? Porque eu vou pegar sinais diferentes. Mas aí eu coloquei o 2, e se eu pegar agora esse 1, 2, 3, 4, o sexto e o sétimo, aí sim eu vou ter um 3, porque são 2 coroas, né? Se eu pegar aqui agora, por exemplo, eu vou ter um outro 3. E aqui eu vou ter um 2. Então, repare, eu vou ter aqui criado uma impossibilidade que vai seguir e que vai obedecer a uma regra. O que é que isso aqui vai dizer nesse contexto do capítulo que nós estamos estudando? Ele vai dizer que a forma do inconsciente organizar algumas coisas não tem a ver com o sentido, mas tem a ver com um significante. Ou seja, não tem a ver com essa sequência que eu quero encontrar, 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem a ver como ele, através de uma metodologia própria,
independente da consciência, vai organizar essa cadeia de significantes. Uma outra coisa interessante é que na prática, a gente pode tirar um exemplo prático disso aqui, dessa questão da cadeia de significantes, é o seguinte: se eu vou ter um local, né? Se um paciente, por exemplo, na sua associação livre, ele está me dando só né? Vamos imaginar que ele está me dando só um. E aí, de vez em quando, ele me dá um 3. 3, 3, 3. E ele não consegue encaixar nessa cadeia de significantes. Ou seja, o 2 ele não encaixa. Ele me dá 1, certo? Mas o 2 ele não chega para encaixar na cadeia. Por que o 2 não encaixa na cadeia? Porque está faltando um elemento que vai permitir que esse 2 se encaixe dentro da cadeia. Então, na prática, muitas vezes o paciente ele vai falando coisas e ele muitas vezes ele mesmo está dizendo, está falando uma palavra que é importante ele perceber aquela palavra para que ele faça a diferença, para que aquela palavra se encaixando mude todo o sentido da sua cadeia de significantes. Mas ele não entende. Aí lembra daquela passagem que a gente viu, que Lacan diz que quando um elemento é recalcado, é como se ele caísse embaixo, é como se ele fosse para uma outra linha, e o paciente, mesmo ele falando a palavra, ele não consegue ter a experiência com aquela palavra. Ou seja, aquela palavra não encaixa dentro da cadeia e não muda o sentido da cadeia toda. Muitas vezes ele precisa de um elemento, que um elemento se encaixe primeiro, para poder aquele outro elemento, que é o importante, que vai fazer toda a diferença, possa se encaixar na cadeia. É por isso que não adianta eu tentar construir esse sentido pelo analisando. Esse sentido só vai acontecer quando esse elemento que vai ter ali a possibilidade de se encaixar na cadeia, se encaixar para poder ter um outro elemento que dê significado a todo o restante da cadeia. Pode parecer meio confuso, tá? De início, mas está mais simples. Essa explicação está mais simples do que se a gente fosse ler o livro e tal, texto. Mas aí agora a gente vai voltar para o texto, para onde ele dá outros exemplos disso que a gente falou, para a gente entender como é que o inconsciente faz essa junção, tá? Então, tudo que eu falo naquele primeiro, naquele segundo tópico, é isso aqui que eu expliquei. Vamos voltar para o texto agora para a gente ver como é que ele usa, outros exemplos que ele vai usar. Então, deixa eu adiantar aqui. Aqui ele está falando sobre a cifragem. Pronto. Deixa eu ver um texto aqui. Vou pôr um exemplo aqui bem simples, que é para a gente... Pronto, bora lá. Pronto. Aí, agora aqui ele vai dar um exemplo, tá? Ele vai dar aqui um exemplo utilizando o caso de Freud do Homem dos Ratos. Então, ele vai simplificar aqui, né, através de um exemplo que a gente talvez a gente já conheça, que é o caso do Homem dos Ratos. Então, bora lá ver como é que ele vai explicar toda aquela confusão toda. Consideremos um exemplo mais conhecido.
O Homem dos Ratos de Freud. Quando a criança, o Homem dos Ratos, identificou-se com os ratos, né? Aí a palavra Ratten, em alemão, como criaturas roedoras que muitas vezes são tratadas com crueldade pelos humanos, ele mesmo havia sido severamente espancado pelo pai por ter mordido a babá. Olha como é que ele vai pegando coisas aí. Certas ideias tornam-se, então, parte do complexo rato. Certo? Então, o que é que ele está dizendo aí? Ele teve um processo de identificação com o elemento, o significante ratos. Por que ele se identificou como ratos? Porque o rato é um animal que morde pessoas, né? Que é prejudicial aos seres humanos. Os adultos maltratam, né? Matam os ratos. Então, ele pegou esse elemento aí e houve uma identificação com ele. Tá? Então, a criança, né? Está se identificando aí com o rato. Então, ele vai dizer que certas ideias vão se agregar a esse complexo rato, devido ao sentido. Ratos podem disseminar doenças como a sífilis, assim como o pênis do homem. Logo, rato igual a pênis. Olha como é que ele está fazendo as associações aí agora. Então, o rato pode disseminar doenças, né? Na época existia a sífilis, é uma doença extremamente contagiosa, né? E também era causada pelo ato sexual, pelo pênis. Então, logo assim, foi associado o pênis ao rato. Se a gente tentar entender isso conscientemente, tem alguma coisa a ver? Não, tem nada a ver. Pênis não tem nada a ver com rato, né? Mas ele vai associando elementos que fazem com que essas duas coisas estejam presentes na mesma cadeia inconsciente. Eu tenho outros elementos que fazem com que pênis e rato estejam na mesma cadeia inconsciente. Tá clareando um pouquinho mais? Bora lá. Porém, outras ideias são enxertadas no contexto, no complexo rato, devido à palavra ratem em si, e não aos seus sentidos. Ratem significa prestações e leva à equação de ratos e florins. Explicit, né? Spirit significa jogador. E o pai do Homem dos Ratos é incluído no complexo rato por ter contraído uma dívida de jogo. Então, olha lá. A gente tem duas palavras aí, né? Nós temos a palavra rato, que é a palavra ratem, com N no final, certo? E tem a palavra rato, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, a palavra ratem com dois T's, né? A palavra ratem com dois T's e a palavra ratem com um T só. Dois significados diferentes, certo? Então, qual é o significado da palavra ratem com dois T? Rato. Está dentro do complexo? Está dentro da cadeia dos ratos? Tá. Mas a palavra ratem com um T só, essa palavra ratem com apenas um T, ela não tem um sentido que tem a ver com ratos. Ela tem um sentido de prestação, né? É da onde vem a palavra ratear, ou seja, dividir em parcelas. Certo? A outra palavra, spirit, né? Que significa jogador.
contém dentro dela a palavra RATE, R-A-T-T-E, que não tem nada a ver com prestação e não tem nada a ver com ratos, mas entrou no complexo, entrou na cadeia devido o quê? A estrutura física da palavra. Então, são palavras semelhantes, certo? Então, se eu for pensar ratos, se eu for pensar em ratear, se eu for pensar em jogador, na história dele, entrou no complexo porque o pai dele era um cara que gostava de jogar, que se meteu numa dívida de jogo. Olha como isso vai fazendo um sentido. Então, só pelo significado da palavra isoladamente, né, a gente tem, hoje a gente está nesse processo aí, a gente começa a decifrar a história. Mas o inconsciente, ele gravou essas palavras sem que tivesse nada a ver com o seu sentido, mas com a forma da palavra, né? Com a forma da palavra. Então, ele juntou palavras que se pareciam para poder formar ali um sintoma que simbolizasse a história, o enigma que está por trás da coisa. Tá? Aí ele começa a dizer aqui, ó, Freud se refere a essas ligações como pontes verbais. Elas não têm sentido algum em si, derivado, né? Elas não têm sentido algum em si, derivando inteiramente das relações literais entre as palavras. Então, o sentido aí, ele é derivado das relações literais que as palavras têm entre si. Ok? Tudo isso aí, bora continuar aqui. À medida que causam atos sintomáticos envolvendo pagamento, né, a dívida do pai, é o significante em si que subjuga o homem dos ratos, e não o sentido. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, quem subjuga a pessoa através do sintoma é o significante e não o sentido. É por isso que em psicanálise não dá para a gente fazer uma análise baseada no sentido, no significado. A análise vai ser sempre baseada no significante. Imagina só a pessoa querendo tratar, né, o homem dos ratos através do significado não cifrado da história. Ele nunca ia chegar às questões que estavam envolvidas ali. Eles nunca iam chegar às questões. Como é que essas palavras saem? Como é que essas palavras surgem? Né? Como é que essas palavras surgem? Essas palavras vão surgir pelo processo de associação livre do paciente, do analisante, né? Então, bora lá. Aí ele continua explicando, né? Presuma que o homem dos ratos ouviu, por acaso, uma parte da conversa dos pais, incluindo a palavra spirituality. Embora fosse jovem demais para entendê-la, foi, contudo, registrada e indelevelmente gravada na sua memória. Lá ganhou vida própria, formando vínculos com outras cartas, né, ou letras roubadas. Então, ele está se referindo aqui ao texto de Allan Poe, que são as cartas roubadas, certo? Cenas testemunhadas e palavras ouvidas por acaso
não dirigidas aos seus olhos ou ouvidos de propósito. Seu inconsciente foi transformado de maneira irremediável pelo que ele ouviu. E o que se ouve é o significante, não o significado. Aqui, o significante não está tanto significando, dedicado a fazer sentido como uma substância não senso. Tá? Nesse exemplo, o significado, da mesma forma que o envolvimento subjetivo na escolha de um sintoma, é constituído só depois. Então, o significado, né, do mesmo jeito que se dá a escolha do sintoma, ela é feita a posteriori. Ela só se constitui depois. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que é o seguinte: o inconsciente é um sistema de armazenamento que não tem, e que ele agrupa significantes não pelo sentido que cada um tem, mas pelas relações literais entre os significantes, ou seja, entre as palavras. Então, eu escuto alguma coisa, e essa coisa que eu escutei vai ficar guardada. Em um determinado momento, eu posso me utilizar desses significantes. Quando eu falo eu, não é só eu, estou falando do inconsciente, né? Em um determinado momento, o inconsciente pode se utilizar desses significantes que está armazenado na minha memória para constituir o sintoma. Entenderam, então? Então, o inconsciente, ele não vai obedecer ao sentido lógico que nós estamos acostumados quando nós lidamos com a consciência. O inconsciente obedece uma regra própria, ou seja, ele vai agrupando os significados através da semelhança física das palavras, ou seja, a semelhança literal das palavras. E, na realidade, o inconsciente, ele vai armazenar tudo, certo? Ele vai armazenar tudo. Então, eu escuto alguma coisa, eu vou estar armazenando. As coisas eu escutei e não entendi, eu estou armazenando. As coisas que eu não entendo, pense o seguinte: as coisas que eu não compreendo são as coisas que não se encaixaram dentro de uma cadeia. Certo? As coisas que eu não entendo é porque elas não se encaixaram dentro de uma cadeia. Ou seja, eu tenho coisas que eu entendo, que se encaixam dentro de uma cadeia do meu pensamento, tem um significado, se juntou ali com outros significantes e deu um sentido, deu um significado. Tá entendendo até aí? Mas, da mesma forma, eu vou ter registrado no meu inconsciente coisas que eu não entendi. O que são essas coisas que eu não entendi? São coisas que não se encaixaram numa cadeia. Essas coisas que não se encaixaram na cadeia podem ser encaixadas, podem ser utilizadas pelo inconsciente na formação de um sintoma, passando assim despercebido da consciência, porque não está em nenhuma cadeia, é como se ela estivesse numa linha em cima, passando assim despercebido da consciência, podendo agir como um sintoma. Bora lá, estou vendo a cara de vocês muito preocupadas aí, muito confusa. Bora ver o que não entendeu, o que não foi entendido aí disso que a gente leu até agora. Bora lá, quem vai se arriscar? Todo mundo entendeu tudo aí até agora? Acho que é não só depois, né, Lúcio? Oi? Acho que é não só depois. Tá, mas bora trocando aqui. Tentando simplificar o máximo, né? O máximo isso que a gente viu.
Vocês entendem, então, que o inconsciente ele não segue a mesma regra da consciência. Entendido? Balance as cabecinhas assim para eu saber que vocês entenderem. O inconsciente, Sim. ele teria a própria lógica de agrupamento, né? Para formar a cadeia. Exatamente. Então, o inconsciente é como se fosse um grande agrupamento de significantes. O que são os significantes? Significantes são palavras, tá? Significantes são palavras. Quando eu tenho mais de um significante, eu tenho um significado. Certo? Então, vamos dizer que o mais e o menos são como se fossem códigos de computador. Né? No computador, por exemplo, a gente lida com isso. Você tem os códigos binários, né? Ou seja, tudo no computador tem um códigozinho que é 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Não é isso? Então, isso é chamada de linguagem de máquina em computação. Só que quando a gente vê, o que a gente vê aqui na tela do computador é algo que a gente consegue entender. Se você ligasse o computador e na sua tela só aparecesse 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, você não entendia nada. Mas aquele 1 e aquele 0, aquele 1, 0, 0, 0, 1, significa alguma coisa. Ele é transformado em alguma coisa que você entende. Beleza até aí? Então, existe uma linguagem que a gente chama em informática de amigável ao usuário, uma linguagem amigável ao usuário, ou seja, que o usuário entende. Existe uma linguagem por trás, que é uma linguagem de máquina, que é um bocado de 1, 0, 0, 0, que vai seguir uma lógica própria. Uma lógica em quê? Da computação. Existe uma lógica computacional que me diz que 1 e 1 significa alguma coisa. E 0 significa outra. Entendeu? Quando eu vejo aqui um texto, por exemplo, o computador, o programa, né, o sistema operacional, ele faz essa conversão para mim. Ele converte de linguagem de máquina numa linguagem que eu possa entender e possa trabalhar no computador. Entende? Então, quando ele coloca ali, ó, quando a gente coloca aqui o maisinho aqui, e digo que esse mais com esse mais é 1, eu estou atribuindo aqui uma regra e uma lógica. Certo? Eu estou atribuindo aqui uma regra e uma lógica. E quando eu vou fazendo essas associações, né, eu vou fazendo essa cadeia aqui, ela vai seguir uma lógica onde algumas coisas são possíveis e outras não. E vou ter duas linhas aqui. Né? Eu vou ter duas linhas aqui. Uma linha cifrada e outra que eu consigo entender. Então, é mais ou menos isso que ele está querendo explicar aqui. Esse capítulo 2... Ô, Lúcio, parece aqueles joguinhos que antigamente tinha revistinha, que era tipo caça-palavra, jogo de palavras, né? Mas com códigos que vocês tinham que ir descobrindo que códigozinho remetia a qual letra, mais ou menos, assim, né? Pois é, né? Então aquilo tem uma lógica ali. Então você descobre a lógica daquilo e vai associando. Então, o inconsciente... Boa noite, com licença. Essa lógica, ela é padrão ou é singular? Não, você singular sempre. Por quê? Porque os significantes que cada pessoa vai ter, as cadeias que são formadas por cada pessoa, elas vão ser sempre únicas. Ah, sim. De acordo com sua experiência, vivências, afins, né? Isso. Por quê? Porque é aquela coisa, o inconsciente vai ser esse grande armazenamento. Uhum. O entendimento, então, tido padrão, seria o nosso entendimento, né? Com essa teoria, né? Que seria... Não, eu uso isso como exemplo. Isso aqui, isso não é uma teoria, ele é um exemplo para que você entenda. Isso é apenas uma figuração.
um exemplo que ele utilizou para que a gente entenda que pode existir uma lógica e que o inconsciente ele tem uma regra e uma lógica, que nada vem do nada, nada vem do acaso. Tudo isso aqui, gente, é para explicar que o inconsciente segue uma lógica própria, só isso. Entendeu? E ele dá um exemplo para as pessoas entenderem como funciona essa questão do agrupamento de cadeia. É uma ilustração que ele faz, para que a gente entenda como funciona. É uma ilustração muito boa, muito bacana. Tá? Mas é uma ilustração. O que não quer dizer que o inconsciente tem uma lógica própria, o inconsciente vai registrar as questões com essa lógica própria, mas eu vou criando as minhas cadeias de significante que vão dando para mim um significado. Aquela verdadeira história, por exemplo, Lacan diz assim, tem uma frase de Lacan que diz assim, ó, eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas não sou responsável por aquilo que você escuta. Por que isso? Porque quando eu falo através de uma cadeia de significantes que eu construí para dar sentido para mim, para minhas coisas. Só que você, quando escuta, você vai escutar os significantes separados e a arrumação dessa cadeia vai se dar conforme as suas cadeias singulares, a sua cadeia singular. Entende? Então, você tem uma forma de organizar, e o que a gente chama, essa forma de organizar é a fantasia, né? A forma de organizar minha cadeia de significantes é minha fantasia. Eu tenho várias palavras, né? Várias palavras que eu vou recebendo durante a vida. Eu preciso juntar essas palavras numa cadeia que me dê um significado. Eu vou juntando isso conforme eu consigo fazer ali, em minhas cadeias. Cada pessoa vai juntar isso de forma totalmente diferente. Então, por exemplo, um exemplo prático. Eu posso falar pombo para Eliane e pombo não significar nada. Eu falo para Eliane, vou te dar um pombo de presente. E ela pode rir, achando engraçado. Não significa nada para ela. Agora, presta atenção. Vamos dizer que Lisiane teve uma irmã que adoeceu por causa das fezes de um pombo. Ela adoeceu e faleceu. Se eu falar essa mesma frase para a Lisiane, ela vai entender da mesma forma que ele entendeu? Por quê? Quem me explica por quê? Como foi que foi formado o significado aí? Porque ela tem, na história de vida dela, uma relação com a palavra e com o fato muito particular, diferente do que a outra pessoa teve. Pronto. Qual é a palavra que Lisiane juntou na cadeia pombo? Doença. Doença, morte. Beleza, isso. Então ela juntou pombo, doença e morte. Olha que cadeia. Para ela, o pombo significa pegar a doença e morrer. É uma cadeia de significantes que é da Lisiane. Ô, Lúcio, e é nesse sentido que o Freud também dizia, como os poetas e os artistas chegavam antes, né, do que nós, psicanalistas. A arte, ela usa mais ou menos a linguagem do inconsciente. Né? Ela usa mais ou menos a regra inconsciente. Né? Por exemplo, os poetas, eles muitas vezes usam a palavra pela combinação sonora que a palavra tem e não pelo sentido. Então ele junta, por exemplo, amor com dor,
ou com outra palavra que seja semelhante, numa rima, e ali aquela junção dá um certo sentido para alguma coisa. Então, note, na cadeia de significante da LN, como não tinha nada que fosse horrível naquela cadeia. Ela podia estar ligada a parque, podia estar ligado a criança, podia estar ligada a outra coisa. O significado que ele tem para Lisiane é um, e o significado que ele tem para Eliane é outro completamente diferente. As palavras que estão em uma cadeia são uma, e as palavras que estão numa cadeia são outras. Lúcio, eu posso dizer que na medida que novos significantes forem se juntando à cadeia, vai mudando o sentido? Completamente, exatamente. Certo? Exatamente. Isso aí é exatamente isso que Lacan diz. O último, e essa relação que ele faz entre metáfora e metonímia, né? Que ele diz que sempre o último elemento vai dar sentido a toda a cadeia anterior. É por isso que na análise você tem a cura do sujeito. E a gente fala de uma ressignificação. Entende? É quando uma outra palavra, é quando um outro significante se encaixa na cadeia e abre aquele sentido e transforma aquele sentido num outro sentido que ele não tinha anteriormente. Um exemplo claro, um exemplo legal disso é quando você lê um livro. Certo? Você lê um livro, no primeiro capítulo ele mostra um personagem. Esse personagem fala que ele é um ladrão, que ele rouba, que ele faz isso, que ele é aquilo outro. Você pegou ali aquele capítulo, você já sentiu alguma coisa pelo aquele cara, já não gostei desse cara. Né? Já não gostei dele. Aí no segundo capítulo, mostra a história da infância dele. Que ele foi um menino sofrido, que ele apanhava do pai, que ele passava fome, que ele aprendeu a roubar para poder comer, para poder ficar vivo. Aí você, olha, esse significante que entraram aqui no segundo capítulo já mudou o que você achava do cara no capítulo 1. Não foi isso? E assim, sucessivamente. Por quê? Porque a partir do momento que a cadeia se abre para novos significantes, há uma possibilidade da história ganhar um novo sentido. Certo? Mas o que ele está querendo dizer no texto é que o inconsciente, ele está falando de quê no capítulo? Como o inconsciente pensa, né? Como é a forma do inconsciente pensar? A forma do inconsciente pensar é por uma lógica própria que não leva em conta o significado, mas leva em conta os significantes. Então, quem marca o sujeito, quem marca o corpo, é o significante e não o significado. Vocês entenderam até aí? Sim, e Lacan, pegando o Sucy, né, aí ele dá primazia ao significante, né, e não ao significado, ele inverte, né, a posição de significante e significado que o Sucy tinha colocado. O Sucy colocava o significado sobre o significante, e Lacan inverte, né, quer dizer, ele não utiliza o Sucy exatamente como o Sucy falava, né? A questão do signo e tal, né? Quer dizer, ele dá primazia ao significante e no seminário da Carta Roubada ele vai dizer que o significante é o destino, né? Exatamente, porque para a gente se comunicar, né? Para a gente se comunicar, a gente precisa do significado. Verdade? Então, Sucy, ele é um linguista, né? Sucy é um linguista, ele está tratando de quê? De comunicação. Para que as pessoas se comuniquem, para que as pessoas se compreendam, é necessário um significado. Se eu chegar para vocês aqui falarem
Casa, banco, ferrolho. Significa o quê? Primeiro momento, nada, né? Mas vocês vão tentar juntar isso. Vocês vão tentar juntar isso de forma que faça um sentido para vocês. Casa, banco, ferrolho. Ferrolho com casa, tranca, banco, dinheiro. Eu preciso trancar a casa para o ladrão não roubar meu dinheiro. Olha como isso é simplesmente associação de palavras. Entendeu? Só que a gente faz a engenharia reversa disso. A gente faz a engenharia reversa disso. Eu tenho. E aí. Pode falar, Tim. Não, e aí você falou a palavra comunicação, né? O que é a comunicação, né? Quer dizer, a comunicação, ela implicaria que ao eu falar para o outro entende exatamente o que eu disse, né? E aí, é isso mesmo, né? Será que é assim? Será que o outro entende como eu falo, né? Uhum. A gente sabe que não é, né? O outro entende a partir da perspectiva dele, né? Por isso, eu já ouvi falar assim que não existe comunicação porque não existe justamente esse intercâmbio perfeito entre o que eu falo e o que o outro entende, né? Pois é. Agora você fala para uma pessoa que não entende nada de psicologia, que não existe comunicação, a pessoa vai dizer, você é doido, né? Não é? Sabe? Porque a gente está falando aqui, a gente está falando aqui em outro nível, né? É exatamente o que o Lacan faz. O Lacan está aprofundando um debate, está aprofundando a questão. Quando o Lacan diz assim, não existe comunicação, ele choca muita gente. Da mesma forma que ele diz, não existe relação sexual. Né? Da mesma forma que ele fala, que é um axioma dele, não existe relação sexual. Porque cada um se relaciona com sua própria fantasia. Né? Na comunicação, a mesma coisa, cada um entende a partir da sua cadeia de significantes, então não existe comunicação. Porém, esse texto de Lacan é um texto para pessoas que conseguem ouvir esse texto. Uma sessão de análise é exatamente isso que a gente precisa entender, que numa análise a gente não está ali para escutar essa comunicação que é falada conscientemente. A gente precisa escutar a linha que está passando por baixo. Essa comunicação, esse pensamento inconsciente que fala ao mesmo tempo que a comunicação consciente. E que o outro não decifra. E porque indecifrável serve para estabelecer-se como sintoma. Porque se fosse facilmente decifrável, não servia para estabelecer o sintoma. Então, eu escolho o meu sintoma, né, baseado nessa questão inconsciente. Inconscientemente, eu escolho o meu sintoma fazendo isso. Por quê? Eu estou mascarando os significantes, né? Eu estou ali trazendo coisas que não tem nada a ver para que o sintoma possa ser expresso de forma ininteligível pela pessoa que está passando pelo sintoma. Vocês entenderam isso aí? Então, aí a gente vai para o próximo tópico, né? O próximo tópico é onde ele diz assim, ó, o saber sem um sujeito. E aí ele começa a falar que o saber, Lacan fala sempre do sujeito, mas o inconsciente é um saber que não tem sujeito. Ou seja, é um saber que eu sei sem saber que sei. Então, essa ligação de significantes
essa ligação, essa cadeia significante está dentro da pessoa. Tá. Ele absorveu esse saber sem consciência. Então, quando ele escutou a palavra spirilaten, né? Spirilaten, alguma coisa assim, ele guardou aquilo. Quando ele escutou as outras palavras que se juntaram nessa mesma cadeia de significantes, ele guardou todas essas palavras. Então, ele conhecia tudo isso? Conhecia. Mas essa formação de cadeia, ele não sabe que ele sabe. Ele sabe sem saber que sabe. Então, como Lacan sempre disse, o inconsciente é um saber que não se sabe. É um saber que eu tenho, que eu não sei que eu tenho. Que eu vou para a análise para descobrir esse saber que eu já sei, mas que não sei que sei. Entende? Gente, compreendido até aí? Bora só ler aqui rapidinho esse texto para a gente fechar aqui. Olha lá, essa maneira de conceitualizar o inconsciente parece não deixar espaço para nenhum tipo de sujeito. Existe um tipo de estrutura se desdobrando, automática e autonomamente no inconsciente. E não há necessidade alguma de postular qualquer tipo de consciência desse movimento automático, feita por tantos filósofos entre subjetividade e consciência. O inconsciente contém um saber indelével, que ao mesmo tempo é absolutamente não subjetivado. Então, quando o pessoal da filosofia falava de sujeito, falava de subjetividade e de consciência, eles afirmavam que a minha subjetividade era algo que era consciente. Então, eles ligavam as duas ideias, os dois conceitos, de subjetividade com consciência. Mas Freud, né, começa a mostrar, e Lacan reforça isso, de que há algo dentro de mim que não é subjetivado. Ou seja, que eu não me apropriei, que eu não tenho consciência disso. Eu apenas absorvo como que... absorvo isso inconscientemente mesmo. Passivamente, né? Ele diz aqui. Né? Não é algo que se aprende ativamente, conscientemente, mas ao contrário, é algo que é registrado passivamente, inscrito ou contado. E esse saber desconhecido faz parte da conexão entre significantes. Ele consiste nessa mesma conexão. Esse tipo de saber não tem sujeito, nem precisa de um. No entanto, Lacan fala constantemente sobre o sujeito do inconsciente, o desejo do inconsciente, o sujeito na relação fantasmática com o objeto A, e assim por diante. Onde é possível encaixar o sujeito? Retomo no próximo capítulo a importância avassaladora da ordem simbólica para os falantes. E aqui a gente já tem aí o capítulo 3, que é a função criativa da palavra, o simbólico e o real. Gente, vocês entenderam o que é que ele quer, qual era o que é que ele queria que a gente entendesse nesse capítulo 2? Está compreendido? Tá, ok, sim. A ampliação disso vai se dar quando você lê novamente o texto e coisa e tal. Então, eu acho que a partir do momento que você lê novamente o texto, as coisas vão clareando mais. Mas, em suma, é isso que ele quer dizer. Que inconsciente, ele vai seguir uma regra própria, né? Essa questão que a Alexandra falou, das primazia do significante e não do significado.
Ou seja, o inconsciente vai se utilizar de significantes, né, para formar ali os seus produtos, o que Freud chama de produtos do inconsciente. Então, por exemplo, eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho, o que eu me lembro do sonho, ele é um produto do inconsciente. Um produto que foi modificado, que foi transformado pelo inconsciente. Quais são as duas ferramentas que são utilizadas para modificação? A condensação e o deslocamento. Né? Que Lacan, nesse processo, ele assemelha a metáfora e a metonímia. Então, os linguagens que Lacan vai utilizar para dizer que é a mesma regra. Então, a metáfora é a substituição de um sentido por outro, né, de uma coisa por outra, para modificar o sentido, e a metonímia é o deslizamento de um sentido para o outro, ou de uma coisa para a outra. Então, o deslocamento e a condensação vai ser utilizado aí para formar o produto final. Então, quando eu tenho um sonho falado, aquilo que eu lembro, aquilo que eu relato, eu tenho algo que precisa ser decifrado. Quem vai decifrar esse sonho? É o analista? Aí você vê quantos erros estão sendo cometidos, né? Quantos erros estão sendo cometidos? Por pessoas que se dizem psicanalista, aí eu analisando contra o sonho, aí o analista fala assim, não, esse sonho é o seguinte, isso aqui quer dizer isso quer dizer isso quer dizer isso, nesse sonho está dizendo que você é isso. Nada a ver. Por quê? Porque quem tem que decifrar o sonho é o analisando, utilizando a sua própria cadeia de significantes. Eu não tenho condições de analisar um sonho que está dentro da minha, né? Ou seja, o inconsciente está falando sobre mim. Então, ele está utilizando a minha cadeia de significantes para construir aquilo. Como é que o outro vai dizer o que é? Como é que outra pessoa vai dizer qual é o significado disso? Não pode. Eu só tenho um método, então, na psicanálise, que é o método da associação livre, onde eu vou fazendo associações de palavra até bater, né? Até bater de frente com um significante que estava ali, fazendo a diferença na cadeia. Até, como ele fala nesse texto, né? Nesse texto mesmo, no capítulo 2, até chegar numa redução máxima do significante. Eu preciso encontrar, né, o termo mais reduzido da minha cadeia de significante que se encaixou em um determinado momento e que deu um certo sentido aquilo ali. Então, por exemplo, e como ele diz que esse sentido é construído a posteriori, né? Ele usou um exemplo no capítulo anterior de Einstein. Não sei se vocês lembram do exemplo de Einstein. Einstein escuta uma palavra, escuta os pais dele falando de uma outra pessoa, e Einstein chega num momento em casa e escuta o pai dele falando assim, ele realmente não consegue, não entende nada. Alguma coisa tipo assim. Ele gravou aquilo ali, ficou na memória dele. Ele não entende nada. A primeira dificuldade que ele teve de fazer uma prova, que ele sentia uma certa dificuldade de fazer a prova. Olha aí o sentido sendo dado a posteriori, né? Depois. Ele sentiu dificuldade, aí ele diz assim, eu sou burro mesmo. Por isso que meu pai estava falando que eu não conseguia entender nada. Olha o sentido vindo aí. Ou seja, ele pegou aquele significante e agora encaixou numa cadeia. Ele não consegue entender
Fechou a cadeia de significante aí. Agora, todas as vezes que ele for para uma prova, essa cadeia de significante vai interferir na vida dele e vai fazer com que ele erre tudo. Entendeu como é que a coisa funciona? E aí a gente pode criar outros exemplos para que a gente entenda isso. Mas é isso aqui. Digamos que uma pessoa, o filho, chega em casa, escute a mãe dizendo assim, hoje ele não me escapa. Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Que vai exemplificar isso. Quando eu era pequeno, eu dormia com minha mãe na mesma cama. E minha mãe falava sonhando, falava dormindo. E no sonho dela, ela falava assim, vou pegar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu escutava isso, saía da cama correndo, dizia assim, se acontecer, ela vai me bater. Aí fugia da cama correndo, achando que ela ia me bater. O que ela estava sonhando podia não ter nada a ver com isso. Mas eu ligava alguns significantes, né? Teimoso, vou lhe dar uma... Né? E aí, aquela palavra ali se encaixava dentro de uma cadeia significante que fazia eu fugir, eu correr de medo. Então, o sentido daquilo eu atribuía de acordo com a minha cadeia de significante que estava ali, esperando por alguma coisa. Qual é outro exemplo para você entender? Digamos que uma criança chega numa casa e está a mãe falando assim, agora não tem mais jeito, ela vai ter que sair. Ela está falando de uma outra pessoa, de uma colega do trabalho que de repente fez uma merda no trabalho e agora ela vai ser demitida, não tem jeito. Aí a mãe fala que ela não tem jeito, ela vai sair de todo jeito. A filha chega em casa, escuta isso, guardou aquilo ali. Mais tarde, se ela tiver uma discussão com a mãe, e a mãe falar alguma coisa que o inconsciente possa utilizar, parecido, semelhante, ela vai pegar aquela palavra que naquele momento não tinha sentido nenhum, e essa palavra agora vai fazer sentido. Aí ela vai dizer assim, é por isso que ela estava dizendo que eu vou sair de todo jeito, porque ela realmente não gosta de mim, porque ela não me ama, não sei o que lá. Olha quanta coisa entra aí numa cadeia. Fechou a cadeia, ganhou um sentido, marcou minha vida. Entende? Às vezes é um equívoco, foi um engano. Marcou a vida da pessoa porque se encaixou dentro de uma cadeia de significante que deu um sentido àquilo dali. Ô, Lúcio. Fiquei pensando aqui nesses exemplos que você estava dando, de quantos equívocos o nosso inconsciente também não é formado. Com certeza. Porque, assim, só de falar da vivência da infância, né? Quantas coisas não podem ter sido equivocadamente assimiladas umas às outras, coladas umas às outras, para nos tornar as pessoas que somos hoje, e tudo não passou de um grande equívoco. Pois é. Olha, deixa eu contar outra história para vocês, engraçada. Eu tinha medo de montanha-russa. Até hoje tenho. Não tenho necessidade de ir para uma montanha-russa, graças a Deus. E na análise, eu descobri qual foi a origem do medo. Qual foi a origem do medo? Eu estava, quando eu era criança, eu andava numa montanha-russa pequenininha, besta, que não tinha perigo nenhum. Mas eu vi um carrinho na montanha-russa, fora do trilho, virado, encostado. Ou seja, alguém tirou aquele carrinho para manutenção, até mesmo para segurança, talvez aquele carrinho não tivesse em condições de ser utilizado, a pessoa tirou, colocou ele num canto. Só que eu, criança, vi aquele carrinho, o que foi que eu pensei? Aquele carrinho caiu. Olha aí a coisa. Então eu juntei o medo, juntei o perigo, juntei a imagem, né, daquele carrinho caído ali. Isso fez
um sintoma, um medo de montanha-russa. Por causa de quê? De um equívoco que eu interpretei que aquele carrinho ali tinha caído da montanha-russa. Bom, como caiu, eu vou estar num carrinho e vai cair comigo também. E é exatamente isso, gente. Quando a gente analisa pessoas, a gente vai analisar pessoas que têm sintomas que foram formados através desses equívocos, que, de uma certa maneira, de uma certa forma, se encaixaram em uma cadeia significante e inconsciente. A lógica do inconsciente juntou essas coisas e a minha lógica deu sentido a isso. Isso encaixou dentro de uma cadeia de significantes minha, pessoal, singular. Então, assim, nunca vai dar para a gente tratar ninguém baseado naqueles agrupamentos caracterológicos de nosologia, né, de diagnóstico, né? Por quê? Porque depressão eu posso ter 20 pessoas com depressão. Cada uma dessas depressão vai ser diferente para cada uma dessas pessoas. Por quê? Porque as cadeias significantes de cada uma são únicas, são singulares. As combinações que eu faço para dar o sentido à minha história é única. Eu só posso analisar isso através da fala de cada um, né? Ou seja, desse outro discurso que vai se insurgir no meio do discurso inconsciente ali, que vai interromper, que vai aparecer, né, nos erros das parapraxias, nos conteúdos dos produtos inconscientes. Bom, gente, então o capítulo 2 é para a gente entender isso, que o inconsciente ele obedece a essa lógica própria, ele obedece essas regras próprias dele, né? A primazia do significante no lugar da primazia do significado, foi muito deixando a colocar isso. Eu acredito que vocês já entenderam, né? Tudo entendido? Bom, sendo assim, semana que vem a gente já adentra aí o capítulo 3. E aí a gente vai falar dessa questão da função criativa da palavra, o simbólico e o real. A gente vai começar, ele é um texto maravilhoso, esse capítulo 3, como todo texto, obviamente. Ele já vai começar falando, definindo o que é esse real, né? A possibilidade da simbolização criativa, de trazer para o símbolo aquilo que acontece no real. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem a gente continua aqui juntinhos. Se possível, leiam, tá? O capítulo 3, para que a gente chegue aqui com dúvidas, a gente chegue aqui com contribuições. Leiam aí para vocês irem também enriquecendo. Gente, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada por vocês. Boa noite. Boa noite a vocês. Grande abraço. Obrigada. Boa noite, abraço.